Só alegria, ó, o homem, ó, Memphis Depay, ele decidiu o nosso título, tetracampeão da Copa do Brasil, era óbvio, óbvio, e sabe quem também decidiu o nosso quarto título da Copa do Brasil? Ele mesmo, ó, Yuri Alberto. Yuri Alberto também decidiu o nosso título, quarto título da Copa do Brasil 2025. E para os palmeirenses, ó, vai mamando, quase 1 bi investido esse ano e não ganharam nada. Palmeirense, vai mamando. E o Vasco, time pequeno, com todo respeito, time pequeno. Eu queria muito gritar, mas já é 1h19 da manhã. Eu cheguei de serviço agora há pouco. Igual o último vídeo que eu falei pra vocês, eu gravaria vídeo, né, falando do jogo, se ganhasse ou perdesse, mas ganhamos depois do serviço. Eu vou falar só de alegria hoje, só alegria. Mas eu vou dizer umas coisas que o Corinthians vacilou, porque teve lances que o Corinthians vacilou durante esse jogo, principalmente o gol tomado, porque a gente conseguiria ter ganhado esse jogo fácil sem ter tomado gol, tá? Porque aquele gol que o Vasco toma foi erro da defesa e da zaga do Corinthians. O Hugo jamais conseguiria ter pego aquele gol. Eu acho que nenhum goleiro de alta forma pegaria aquele gol, porque foi um golaço, tá? Foi um golaço deixa eu ver aqui, do Nuno Moreira, né? O Ryan, ao meu ver, não jogou muito bem nesse jogo, igual o jogo da ida, né? E olha que eles jogaram em casa, né? Então, o gol que o Corinthians toma do Nuno Moreira é um gol que poderia ter sido evitado, né? É um gol que poderia ter sido evitado facilmente, mas a zaga dormiu naquele momento. O Vasco passou muito fácil. Os jogadores da lateral esquerda do Vasco estava muito livre, então ele passeou lá na área, chegou fácil, fez o cruzamento e o Nuno fez um golaço de cabeça. O Hugo, nenhum goleiro pegaria aquela bola, tá? Então a defesa dormiu naquela hora. Mas aí, quando empatou, a pressão sobe, né? A ansiedade aumenta. E eu falava, temos que virar, né? Temos que fazer o segundo gol. Não tem outra opção. A opção é fazer o segundo gol ou fazer o segundo gol. Porque ir para os pênaltis, de novo, não. Eu não curto pênalti. Só quando é time que eu não torço. E quando meu time não tá jogando. Mas eu já chego nessa parte. Somos campeões. Quarta taça, né? Tetracampeão. E é muito bom ser corintiano. Esse vídeo vai ser longo, eu não sei quanto tempo de vídeo vai ser, mas vai ser bem longo. Olha essa faixa aqui do Memphis. Esse cara é foda, tá? Olha só. Esse cara aqui, ó, Memphis Depay. Ele é foda. Quando ele usava a camisa 94, tá? Direto do estádio Itaquera. Esse cara é foda. Esse cara calou a boca de muita gente, até da minha. Porque quase pro meio do ano, até o final do ano, desse ano, ele não tava jogando nada. E melhorou. E graças a ele, né, e vários jogadores, que a gente conseguiu esse título. O Yuri Alberto calou minha boca também. Vai ter uns assim, falou mal do Yuri e agora vai falar bem dele só porque ele fez o gol do título. Sim, porque um torcedor, ele tem dois papéis. Ele tem que torcer pro time dele, óbvio, mas ele também tem que criticar. Porque se a gente não tivesse criticado este homem que ganha 3 milhões de reais por mês, eu acho que a gente não teria ganho a Copa.
Se a gente não tivesse criticado o grande Yuri Alberto, eu acho que ele não tinha feito aquele gol. Tá? Ele não tinha abrido o placar. Porque se dependesse só do Memphis, a gente teria ido para os pênaltis. Aí eu não sei se a gente ia passar ou não. Nós temos um ótimo goleiro, mas o último pênalti do Yuri, ele errou. Na minha opinião, ele chutou fofo. Não sei se foi mérito do Cássio, mas o Yuri Alberto jogou muita bola hoje. Então, meus parabéns. Fez mais que a obrigação dele. Mas o Yuri calou minha boca, calou a boca de muita gente, e é assim que eu gosto. Eu gosto de... Tem que criticar. Quando um jogador não estiver jogando bola, critique. Uma crítica construtiva, né? Você não dá xingando o cara assim aleatoriamente. Nem pode, né? Dá até processo hoje em dia. Mas o Yuri Alberto jogou muita bola hoje. Porém, ele teve uma segunda oportunidade, igual a primeira, e errou. O gol que ele errou, ele não pode errar. Ainda mais numa final, num campeonato importantíssimo. Porque esse campeonato, agora, né, o Zante não vai mais falar: ah, ganharam o Paulista Mundial. Paulistinha, comemorando o Paulistinha. E agora? A gente está comemorando o campeonato pequeno? Quarta Copa do Brasil. Empatamos com o Palmeiras. Estamos no momento pau a pau com o Palmeiras na Copa do Brasil. E ano que vem, 2026, vamos passar deles. Se continuar com o Dorival, eu tenho total esperança. Claro que o Cruzeiro vai vir com tudo. Ainda mais que o Tite agora é técnico. Então, aquela segunda oportunidade, aquele gol que o Yuri Alberto perdeu, porque ele perdeu. Você cara a cara com o goleiro, pode ter pressão, pode ter os caras da 4. Não pode perder. O Yuri Alberto ganha muito dinheiro. Ele não pode perder aquele gol. Mas tá perdoado. Tá? Porque ganhamos. Eu não vou ficar jogando lenha na fogueira no momento que a gente ganhou um título importantíssimo. Mas, só dizendo aqui, é minha opinião. Não opinião, é minha crítica. Você não pode perder um gol desse. Porque se o Yuri Alberto tivesse feito aquele segundo gol, já teria matado o jogo, tá? 2-0 no primeiro tempo, no comecinho do primeiro tempo, já tinha matado o jogo. Coloque sua opinião aqui embaixo. Você acha também? Se o Yuri Alberto tivesse feito aquele segundo gol, naquela oportunidade que ele teve, você acha que o Corinthians não tinha matado o jogo? Acho que o Vasco nem teria feito aquele primeiro gol. Porque o Vasco teria uma pressão muito maior para cima dele e a torcida não ia apoiar. Que torcida horrível, hein? Ó, acho que foram 5 mil torcedores, né, visitantes, só dentro do estádio, né? Fora, eu vi uns vídeos no Instagram, né, da torcida conversando com os jogadores, com o Memphis, com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto teve uma conversa boa com os torcedores, né, na frente assim, quando eles chegaram de ônibus, no Rio de Janeiro. E parece que a conversa deu certo. E parece que o plano do Dorival Júnior deu certo. E eu já vou chegar na parte do Dorival. Que gostoso de falar o que eu vou falar agora. Então, o gol que o Yuri Alberto perdeu, não pode perder. Não pode, mas tá perdoado. E o Memphis, né? Cadê os antes? O cara é foda, né, cara? Que holandês pica. Esse cara é foda. Ele veio pra ajudar a gente a sair da zona de rebaixamento, pra gente não cair. Ajudou. Ganhou o Paulista, fez aquela... Subiu em cima da bola contra a porcada e faz o gol do título. O do Yuri também foi do título, né? É um gol importante. Pô, você tá abrindo um placar na final, jogo de volta. Mas quem decidiu mesmo foi o Memphis. Foi o Memphis Depay. E tem uma publicação aqui, muito antiga. Foi dia 31/10 do ano passado, né? 31 de outubro. Foi lá no X, se não me engano, né? Antigo Twitter. Do PES 1000 grau, ele é verificado. Além de correr risco de rebaixamento, o Corinthians está fora da Copa do Brasil 2025. 31/10 de 2024.
Mas relaxa, eles têm o Memphis Depay no time. Isso que importa. É mesmo, PS Mil Grau? A gente depende do Memphis Depay? Tetracampeão da Copa do Brasil. Sabe quem decidiu esse título? Memphis Depay. Já esqueceu? Quem decidiu o título pra gente? Memphis Depay. Agora aí, ó, vocês ficam chorando. Palmeiras? Só mama. Pega os 700 milhões de reais que você... De reais não. Acho que foi de reais, não lembro. Pega esses 700 milhões investidos e ó. Mama gostoso. Vocês sabem qual publicação eu tô falando. Vocês sabem. É essa aqui, ó. Quem já viu essa publicação? Eu lembro dessa publicação ano passado, ó. Será que a câmera vai focar? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que a câmera vai focar, ó. Enfim, essa publicação aqui, ó. Entendeu? Então... é foda, né, cara? Eu fico até sem palavras, né, cara? Esse clube, ele é o Corinthians, né, cara? Eu não escolhi ser corintiano. Eu nasci torcendo. Meu pai era corintiano. Então, o Corinthians, ele escolhe o jogo que quer jogar, tá? O Corinthians, ele escolhe o jogo pra jogar. Isso não tem mais, não tem dúvidas mais. O Corinthians joga o jogo que quer jogar. Porque qual que era o plano do Dorival no jogo da ida? O Corinthians não jogou nada no jogo da ida, né? Certo? Nem o Vasco. O Vasco até jogou bem esse jogo, mas quem ganhou, né? O Corinthians, o Dorival, ele queria poupar os seus jogadores no jogo da ida. Porque o Corinthians tinha muitos pendurados. Então, qualquer jogador do nosso titular, tá? Ó, entenda muito bem o que eu vou dizer agora. Se qualquer jogador pendurado do nosso titular do time, tivesse levado um amarelo no jogo da ida, ele ficaria suspenso nesse jogo. E o Corinthians não tem reserva. Ah, tá exagerando. Nós tem reserva sim. Não. E eu vou mostrar pra vocês que não. E isso é um problema que temos que resolver ano que vem. O Corinthians não tem reserva. Se a gente perdesse o Gustavo Henrique, nós estava fudido. Até o Mateuzinho, que jogou bem esse jogo, né, de hoje. Na verdade, todo mundo jogou bem. Eu não consigo, claro, assim, igual eu falei, eu acho que o Corinthians poderia ter evitado aquele gol do Vasco. O Yuri Alberto poderia ter matado o jogo já naquela oportunidade que ele perdeu. Mas o Corinthians jogou bem. Jogou com raça. E jogou da maneira que eu sabia que ele ia jogar. Porque o primeiro jogo ele não jogou nada. Você percebe que não houve muitas faltas do Corinthians no jogo da ida. Não houve muitas faltas. Os jogadores não estavam indo com muita pressão. Tinham medo. Parece que os jogadores estavam com medo de fintar. De pegar uma bola do Vasco. Porque não queriam levar amarelo. Eu acho que foi isso que o Dorival conversou no vestiário. Tipo, segura esse jogo, tenta fazer um gol, se conseguir, é nóis. E esse segundo jogo foi uma final incrível, tá? Essa final foi... O Corinthians jogou muito bem. No primeiro tempo, nos primeiros minutos do primeiro tempo, o Vasco jogou melhor que o Corinthians. Óbvio, né? Tá jogando em casa. Em casa. Mas jogou melhor. O Corinthians estava começando a sentir. E... aí teve aquele golaço do Yuri Alberto e... claro que eu fiquei feliz. Mas eu falei, calma. Temos que fazer pelo menos mais 2.
Se fazer mais um, tá ótimo. Aí o Vasco empata lá nos finais do primeiro tempo. Aí eu já fiquei preocupado, falei, o Corinthians precisa fazer um segundo gol. Eu tava falando pra minha namorada, Lohane, assim, o Corinthians precisa. Ele necessita fazer um segundo gol. Porque eu não quero ir pra pênalti. Eu não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento. O Corinthians, pra mim, não poderia ir. Não tinha que ir. Eu pessoalmente não queria ir pros pênaltis. O sentimento de ir nos pênaltis, numa final, semifinal, é horrível. É uma ansiedade que não gosto de sentir. Temos um goleiro ótimo que já podemos dizer que é ídolo? Ou tá cedo? Eu já vou dizer, o Memphis é um ídolo. E Roberto é um ídolo. Garro tal, eu acho que alguns jogadores já são ídolos, principalmente o Hugo. Vocês viram, nossa, quando o jogo estava acabando no segundo tempo, teve aquela falta que poderia ter sido evitado, mas enfim. Claro que o Corinthians queria furar a bola, queria quebrar a perna de algum jogador só para acabar a partida. Já estava ganha, estava 2-1. O segundo tempo já estava nos acréscimos. Sétimo de acréscimo, né? É óbvio, né? Que demora pra cobrar uma falta, hein? Que juizinho, hein? Vamos falar do juiz? Esse juiz gosta de apitar um apito. Meu Deus do céu. O Carrilho mal entrou, levou amarelo, né? Aquela falta... Ah, não, a falta bateu na barreira, mas teve uma defesa do Hugo que, meu Deus, já é ídolo, né? Eu acho que o Hugo já é ídolo. Ou tá cedo ainda. Diga, eu quero saber a opinião de vocês. Vamos falar do reserva. A gente não poderia perder ninguém do nosso titular. E é isso que o Dorival queria, ele queria evitar suspensões. Porque se a gente perdesse qualquer um titular, é melhor ficar sem jogador. É melhor jogar com um a menos. Porque a gente não tem titular. Não tem. Thales Magno? Pelo amor de Deus. O cara é dançarino. Pelo amor de Deus. Kaká. Pra mim não é um bom jogador. Kaká, gente. Pelo amor de Deus. O Argileri fez uma boa partida enquanto esteve no campo. Eu manteria esse reserva. O Vitinho já era para ser titular. Tá? O Vitinho era para ser titular já. Eu não sei por que o Dorival não coloca, mas enfim. O João Pedro, não sei por que o Dorival colocou o João Pedro. Porque quando estava empatado e ia pro segundo tempo, eu falei assim, é Garro e Carrilho. Coloca o Garro e Carrilho. Ele colocou o João Pedro. Eu acho que o João Pedro não... fez uma boa partida. Mas eu não colocaria o João Pedro. Entendeu? O Guinegão tá jogando basquete, Dorival? Tá jogando basquete? Porque o Guinegão não joga mais. Virou o Endrick do Real Madrid, né? E o Dieguinho também... Eu acho que eu prefiro o Vitinho do que o Dieguinho como titular. Então, Maicon, com todo respeito, eu acho que não deveria ser titular. O Maicon não tinha que ser titular. E nós não tem reserva. Tipo, Kaká, pelo amor de Deus. Thales Mágico, né? Não dá. Até o Romero. Os fãs apaixonados pelo Romero, não. O Romero não vem apresentando um bom futebol, tá? O lateral Hugo, pelo amor de Deus, a gente não tem reserva. O Corinthians tem que ir atrás de reserva. Eu acho que esse time que vemos jogar hoje na final é um bom time. Eu acho que conseguimos, mas precisamos melhorar mais na defesa. Eu acho que ainda dá para dar uma investida na defesa e contratar reserva. Não temos reserva. Porque o Paulista já é dia 10, né? Dia 11, por aí. Deixa eu ver quem ainda vai pegar. E tem a Supercopa, né, pessoal? A gente vai pegar o Flamengo. O favorito é o Flamengo. Eu não sei o que dizer sobre a Supercopa, mas... Vamos ver se ele tem... Não.
O Flamengo tem 3, São Paulo tem 1, Palmeiras tem 1, Atlético Mineiro tem 1, Corinthians tem 1 e o Grêmio tem 1. Ah, o Corinthians tem uma Supercopa, sim. Será que o Corinthians vai colocar reserva contra o Paulista? Porque agora o Paulista vai ser ponto corrido, né? Eu não sei. Vocês acham que é uma boa ideia o Corinthians colocar reserva nas fases de grupo do Paulista e meter titular na Supercopa? Seria legal, interessante. Eu acho que dá para arriscar. Mas o problema é que não temos reserva. Se a gente tivesse um reserva bom, nem goleiro temos. Apesar que o Felipe Longo, ele tá se apresentando um bom goleiro de reserva. Tá se apresentando, né? Mas falar do Dorival agora. Como é gostoso, né? O Dorival calou a boca de geral. Não só dos antes, mas do próprio corintiano. E por que eu falo isso? Tem torcedores do Corinthians, né? Eu acho que eu falei isso no meu vídeo anterior, que não quer o Dorival na próxima temporada, no ano que vem. Não querem. Eles querem que ele saia. Mas por quê? A gente foi mal no Brasileirão, pegamos uma sequência de derrotas muito grande, mas eu quero pensar, eu quero que seja isso, que o Dorival estava se concentrando no mata-mata, na Copa do Brasil. Porque o Brasileirão a gente não tinha mais jeito para pegar uma posição boa, para pegar uma vaga para pré-Libertadores, algo do tipo. Nós não ia mais cair, mas se tivesse mais 2 rodadas, nós caíamos. Eu nunca critiquei dessa maneira o Dorival. Nunca falei mal dele, porque é um excelente técnico. Eu acho que esses corintianos aí, que se dizem torcedores, estão confundindo o trabalho do Dorival na seleção. O Dorival não é técnico de seleção brasileira, ele é técnico de clube. O Dorival ganhou com o Santos a Copa do Brasil, com o Flamengo, São Paulo e agora o Corinthians. E olha que irônico, é a 4ª vitória do Dorival na Copa do Brasil e a 4ª taça do Corinthians. O Dorival é tetracampeão na carreira dele e o Corinthians também. Olha que irônico, que legal. Então, chupam a bola do Dorival. Ajoelhe-se e chupa a bola dele. Engolem a porra dele toda. Porque ele é foda. O Dorival Júnior é pica. Ele é muito foda. Então... E ele tinha um plano pro Roberto. E esse plano funcionou porque na última coletiva que ele teve, umas coletivas atrás, uns dias atrás, perguntaram pra ele, pô, por que você não tirou o Roberto e tal? Aí ele falou, pô, um técnico, um professor não pode desfazer do seu atacante e tal. Aí eu fiquei tipo assim, tá bom. E o Roberto abre o placar. Então, vamos deixar o professor trabalhar, tá? Esse negócio de, espero que você não esteja ano que vem. Sai, Só porque treinou São Paulo? É o trabalho dele. Eu não duvido que daqui 1 ano, não sei, 2 anos. Não, acho que é pensar demais, né? Quem sabe, imagina, o Dorival no Palmeiras. Não, isso não vai acontecer. A Leila nunca contrataria ele. Outro presidente futuro. Mas o Dorival, ele calou a boca de geral e é muito gostoso. É o Genial Júnior. Ele tinha um plano o tempo todo. O Corinthians escolhe jogo para jogar e é isso. Acho que eu já tinha tudo que falar. Foi um jogo emocionante. Foi um jogo tenso. Quando empatou, ficou o meu corpo todo arrepiado. Eu acho que eu nunca arrepiei vendo um jogo de futebol. É sério, eu nunca arrepiei vendo um jogo de futebol. E que gostoso ser corintiano. Paulista. Ai, ganhou Paulista achando que é mundial. Pra que tanta festa? É só um título. Paulistinha. Copa do Brasil agora. Ué, cadê os antes? Palmeiras
Só chupando os 700 milhões investidos. Respeita o homem, ó. Respeita Memphis Depay e Roberto, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Garro. Rapaz, tem que respeitar, ó. Tem que respeitar o Corinthians. E é isso. Que felicidade. Acabou o futebol brasileiro desse ano, né? E partiu Paulista. Partiu Supercopa. Corinthians classificado direto para Libertadores. E não criem expectativas. É sério. Não criem expectativas para Libertadores. O Corinthians precisa de reserva. O Corinthians... Acho que o Corinthians ganhou quase 100 milhões, né? Com esse título. Dá para pagar o Memphis, né? Pagar alguns jogadores. Pagar o transfer ban, porque a gente precisa contratar. Não renova com alguns jogadores, pelo amor de Deus, Corinthians. Até o André Ramalho jogou bem. Então, eu não vou criar expectativa para Libertadores nem Brasileirão. Eu acho que esses campeonatos já tem dono, né? Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Achou que eu ia falar São Paulo, né? São Paulo tá caindo nos pedaços, literalmente. Mas tomara que nos surpreenda. Quem sabe num Brasileirão, Libertadores. Mas bora para mais uma Copa do Brasil pra gente passar o Palmeiras, Dorival? Eu acho que vamos renovar com ele. Mais um aninho. Eu acho que o Dorival se provou que o cara é foda, tá? O cara é foda. O cara é top demais. E ele tem razão quando ele fala que o ano que vem vai ser um ano difícil pro Corinthians. Porque vai. O Corinthians precisa contratar, o Corinthians precisa demitir alguns jogadores horríveis que não jogam bola. Entende? Então, Hugo lateral, Kaká, pelo amor de Deus, gente. Kaká, o Thales Trágico. Então, já deu, né? Mais uma vez, palmeirense, mamando 700 milhões deles. E é isso aí. O que você achou da partida de hoje? Comente aqui, fique livre, tá? E eu vou agradecer aqui os inscritos que estão chegando aqui no Sincero em tudo bem? Eu acho que esse ano acabou os vídeos, né? Eu acho que eu só vou fazer vídeo agora durante o Paulista. Todos os jogos, Supercopa, Libertadores. Teremos Mirassol e Corinthians, né? Olha que interessante. Então, comente aqui quem foi melhor ou pior da partida, ok? Vou mandar um salve aqui pro pessoal aqui que tá chegando aqui no canal, tá? Eu agradeço demais vocês. O que vocês estão achando dos vídeos, tá? Um vídeo sem corte, edição simplesinha, sem thumbnail. O que vocês acham? Vocês acham legal? É uma conversa, né? Estamos conversando, né? Eu não vou fazer análises profundas aqui. O canal não é sobre isso. Mas eu quero que vocês dêem a opinião de vocês, tá? Vocês querem vídeos mais dinâmicos ou assim tá bom? O que vocês acham? Vamos aqui dar um salve aqui pro Filmes HD 6493, salve. Eletriquinho, salve. Você, ó, acho que você foi o primeiro a aparecer no canal. Muito obrigado. Ok? Ó, tem mais aqui. Temos mais um aqui. Vamos ver aqui. Possebon Adeline, salve. Temos aqui o Vicky Adeline Almeida, salve, meu nobre. E temos o Cálculo Infinito 4345, salve. É isso aí, gente. É muito bom ser Corinthians. Corinthians é foda, tetracampeão da Copa do Brasil. 2 títulos esse ano. Cadê os antes, hein? Paulistinha. Corinthians, porra, é nóis. Tamo junto. E é isso aí. Palmeiras,